Nesse vídeo, vamos criar uma tabela de controle de estoque simples dentro do Excel, um vídeo rápido e objetivo. Então, você vai aprender passo a passo como criar um controle de entrada, saída e saldo atual dos seus produtos usando funções básicas que qualquer pessoa que sabe abrir um Excel consegue fazer. Então, com funções e fórmulas básicas e práticas, ideal para pequenas empresas, lojas, autônomos ou para quem está começando a reorganizar o estoque. O objetivo da aula, então, ensinar como registrar entrada e saída, calcular o saldo atual e acompanhar o estoque mínimo e também sinalizar quando precisa repor o estoque. Então vamos lá. Aqui uma tabela bem simples que você poderia utilizar, que eu vou explicar como funciona. Por exemplo, aqui temos o código do produto. Aí, então você vai colocar o código do produto, o lote dele, indiferente como você vai ocupar. O produto, então, você vai inserir o produto que é. O estoque inicial, quanto você tem em estoque. Qual a entrada do estoque. Qual que é a saída do estoque e também o saldo atual. E aqui você vai colocar o estoque mínimo que você deve ter desse produto. E aqui uma pergunta utilizando uma função se, que também já tem aula aqui no canal. Então, se o estoque atual for menor que o estoque mínimo, vai retornar sim ou não. Então, vamos fazer esse cálculo para demonstrar como você pode fazer. Aqui no saldo atual, eu utilizei uma função que eu somei o estoque inicial mais a entrada menos a saída. Então, vamos fazer manualmente para você ver. Ó, eu somei o estoque inicial mais a entrada menos a saída. Então, o que eu tenho de inicial, quanto eu recebi e quanto foi minha saída. Ele retornou 10. E aqui eu coloquei que o meu estoque mínimo é 10 também. E aqui eu utilizei uma função, a função C. Então, eu peguei o F2, que o F2 é o saldo atual. Se ele for menor que a G2, que é o estoque mínimo, ele vai me retornar sim ou não. Se ele me retornar sim, eu preciso repor o estoque e não, eu não preciso. Nesse caso, eu não preciso repor por causa que é igual, então o estoque mínimo é igual, eu não preciso repor. Se agora for 9 aqui, ó, ou se for estoque mínimo 9 ou 6, não muda nada. Mas agora se for 12, sim, por causa que o meu saldo atual é menor que o meu estoque mínimo. Vamos voltar para 10 aqui. Agora vamos botar que o meu estoque inicial, ao invés de 50, é 70, não mudou nada. Agora, ao invés de 50, vamos diminuir para você ver. 40, estoque mínimo, saldo atual, 0. Então eu já preciso. 45, estoque atual é 5 e eu preciso. E aplicando para a fórmula de baixo. Então vamos calcular aqui novamente para você ver. Então, a C2 mais a entrada menos a saída. Ok? Vou dar um duplo clique aqui embaixo. Ele já aplicou para esse e para esse. Que aqui ele aplicou a C3, que é o estoque inicial, mais D3, né? Que é a entrada, menos a saída, que ele retornou 3. E aqui eu utilizei simplesmente, eu coloquei a função C. Então vamos fazer aqui para você ver. Ó, C, o saldo atual é, uh, é menor, então o saldo atual é menor no caso, é menor que D10. Eu quero que retorne sim, tá? Torne sim ou não se for falso, se for menor. Dá um duplo clique, ó, pode ver aqui, ó, o que eu fiz aqui de cima. Se a F2 for menor que a G2, eu quero que retorne sim, para que eu preciso repor estoque, e caso contrário, não. Ó, aqui debaixo ele só mudou essa primeira aqui, ó. Acompanha o F2 e o G2, ó. Eu estou na primeira que eu fiz agora, F3 e F4 e G4. Então, simplesmente dou um duplo clique. Vamos alterar aqui 20, 10. Vamos aumentar esses estoques aqui. Vamos botar 30, 50 e 60. Eu posso manipular melhor. Estoque inicial for 100, não preciso. Aqui for 75, não preciso. E agora se for 50, preciso. Por causa que
a soma desses dois menos esse. Meu estoque mínimo eu preciso de 50, eu tenho meu saldo de 45, então eu preciso repor 60, não preciso. Mas agora, se for 57, não preciso também. Agora, 50, não preciso. Ó, preciso no caso, mas agora se for maior, vamos colocar se eu não preciso repor. Então eu tenho que ser o meu saldo mais que 51. Vamos botar então 60, não preciso porque ele vai dar saldo inicial 61. 59, ainda não preciso, mas agora se eu for 58, eu já preciso repor meu estoque. Então, uma aula bem simples e objetivo que você pode aplicar para você que está iniciando, tem um estoque simples, que pode aplicar fazendo o estoque inicial, quanto você receber da entrada, a saída, saldo atual, estoque mínimo e se você precisa repor o estoque ou não. E assim você, de forma automática, bater o olho. Poxa, tenho tanto de estoque de entrada, saída, o meu saldo atual, meu estoque mínimo e uma fórmula com a função C que tem em aula aqui no canal. Você já pode, de forma automática, ver se eu preciso repor o estoque ou não preciso. Gostou dessa dica? Deixa o like, se inscreva no canal e convido para fazer parte do Sniper do Excel, o último curso de Excel que você vai precisar fazer.